Cresce em Brasília o medo de que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, faça uma delação premiada. No vídeo de hoje você vai entender o que é uma delação premiada e o impacto de uma possível delação premiada do dono do Banco Master na economia, direto no seu dinheiro. Quem que poderia ser impactado por essa delação? Quais são as regras de uma delação? O que acontece com a República Brasileira em caso de uma bomba atômica, como uma delação do Daniel Forcaro, dono do Banco Master? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eric Mota e esse é o programa Seu Dinheiro com Isso, onde eu explico assuntos que muitas vezes parecem complexos de forma mais palatável para você. Aquilo que acontece na economia, na justiça, no Brasil e no mundo e que pode impactar direto no seu bolso. Já aproveita e se inscreva aqui no canal da TV Veros e vem com a gente, porque o vídeo de hoje é um vídeo que pode esclarecer muita coisa para você. Bem, se especula muito, inclusive o Metrópolis publicou nesta quinta-feira, de que há rumores de que vem aí uma delação premiada do Daniel Vorcaro do Banco Master. Em especial porque Daniel Vorcaro trocou a equipe jurídica, o novo defensor já foi uma das pessoas que promoveu ali junto ao seu cliente uma delação premiada muito forte durante a Operação Lava Jato. É uma pessoa, um advogado que é conhecido por ter muita expertise em amarrar delações premiadas de peso. E esse mesmo advogado esteve reunido sozinho com o ministro André Mendonça, do Supremo, e com a Polícia Federal. Logo, surge-se a hipótese factível, bastante factível, de que Daniel Vorcaro estaria se preparando para uma delação premiada. Vamos ver aqui tudo aquilo que impacta uma delação premiada e o que deve acontecer com a economia brasileira, a depender do que estiver lá. Vamos lá, gente. Eu peguei algumas anotações aqui e que eu vou ler para vocês. Bem, a delação premiada, ela é regida pela Lei 12.850 de 2013, é aquele acordo em que o investigado ou acusado fecha com a Polícia Federal, com o Ministério Público, para revelar os verdadeiros mandantes do esquema, para ressarcir os cofres públicos ou as vítimas, para amenizar os impactos de seus crimes e fazer com que quem está acima dele pague verdadeiramente sobre isso. E talvez aí esteja a grande dúvida sobre o caso do Banco Master. Quem seria o chefe de Daniel Vorcaro? Que ele é muito próximo de políticos, que ele promovia a festa com regalias para políticos, promovia eventos com políticos, a gente sabe. Mas quem poderia ser impactado por uma delação premiada do dono do Banco Master? Quem é o chefe dele? Quem é o líder da organização criminosa? Que é o que dizem as investigações. Bem, eu vou trazer aqui então os requisitos para uma delação premiada. Primeiro ponto, é necessário ser voluntário. O criminoso ou o suspeito, ou chame do que você quer chamar, o delator, ele precisa obrigatoriamente aderir a esse acordo. E ele não pode ser coagido para tal. Ele não pode sofrer tortura, sofrer pressão, sofrer. Não, ele tem que, de pura vontade, aderir ao acordo. Se ficar comprovado de que houve uma pressão exacerbada, de que houve mecanismos para manipulá-lo, de que houve situação para forçá-lo a fazer uma delação premiada, ela pode inclusive ser anulada. Eric, quando há tudo isso que você falou, automaticamente a delação é anulada? Depende quem seria o beneficiado da anulação. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas vamos seguir. As informações que o delator leva precisa obrigatoriamente
levar à identificação de outros culpados, ou seja, de cúmplices, precisa denunciar a estrutura dessa organização criminosa, apontar quem seriam as vítimas, onde elas estão, como devolver os bens para elas. Não basta confessar, você tem que provar o seu ponto. Numa delação premiada, você tem que provar aquilo que você disse. Então, não basta eu falar, eu conversei com o ex-presidente Michel Temer e transferi para ele, dei uma maleta de 20 milhões de reais para eles, de dinheiro essa porra. Não basta isso, eu tenho que ter um vídeo de eu entregando 20 milhões para o Michel Temer, uma prova da minha ligação para o Michel Temer, senão não vale. A grande bomba, e eu vou me aprofundar sobre isso na segunda parte desse vídeo, é que diz em Brasília que Daniel Forcaro guardava provas, porque ele sabia que um dia ele poderia cair. A gente vai chegar lá. A formalização precisa ser assinado por escrito entre a defesa, o Ministério Público, a Polícia Federal, e tem que correr em segredo de justiça até a homologação judicial. O que não acontece muito. Aquela história da lei não pegou, que só tem no Brasil. É o caso da delação premiada nesse ponto. Você vê, o cara nem fez delação e a imprensa já descobriu que pode vir uma delação por aí. É como funciona no Brasil. O delator, ele abre mão do seu direito ao silêncio. Pela Constituição Federal, desculpa, gente. Pela Constituição Federal, todos nós temos direito ao silêncio. Ou seja, não falar, não testemunhar contra si próprio. Ninguém é obrigado a gerar provas contra si. Mas se você assina uma colaboração premiada, é vedado-lhe esse direito. Por isso que Mauro Cid, no caso da suposta trama golpista julgada pelo Supremo Tribunal Federal, ele ficou por um triz de perder o seu acordo. Porque a cada tempo que passava, o Supremo descobria mais informações que ele não tinha revelado e que, teoricamente, ele teria acesso. Se a gente for ver bem de perto, deveria ter sido até anulada a delação do Mauro Cid. Eric, isso mudaria o curso do andamento do processo de Jair Bolsonaro? Acho que não. Acho que o Bolsonaro seguiria o mesmo caminho que ele seguiu juridicamente falando. Mas que a delação de Mauro Cid é estranha, pô. Foi provado que ele mentiu, foi provado que ele falou sobre a delação para outra pessoa, sendo que tem que ter obrigatoriedade do sigilo. Foi provado que ele omitiu, enfim. Acho estranho a delação dele ter permanecido válida. E, no caso de organização criminosa, não pode, o crime organizado não pode ser líder. O delator não pode ser o líder dessa organização. E aqui agora as coisas começam a ficar mais complicadas. Quem seria o líder se não é Daniel Forcaro? Seria ministros da Suprema Corte? Seria políticos do presente ou do passado? Quem é o líder da organização de Daniel Forcaro? A gente tem parlamentares, ex-ministros, que têm ligação muito próxima e que defendeu veementemente as coisas que Daniel Forcaro queria dentro do Congresso Federal, que apresentou Daniel Forcaro e Ibanez Rocha. A gente tem. Eu já fiz um vídeo citando todo mundo que está envolvido de uma forma ou de outra com o caso do Banco Master. Esse vídeo tá aqui no canal da TV Verso. Veja ele. Bem, gente, fato é, se o colaborador que faz delação premiada, ele ganha a extinção da pena, basicamente, ou parte dela. Tem ali a substituição da pena privativa da liberdade por uma restritiva de direitos, tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar. Tem a redução da pena em até 2/3, bastante coisa. No caso de Mauro Cid, pegou 2 anos. E cumpre a pena em regime inicialmente mais brando. Se ele não quebrar, ele segue nesse regime mais brando. Ok? Sabe tudo agora sobre delação premiada. E agora a pergunta de R$1 milhão, aquela pergunta que justifica o nome desse programa.
e o seu dinheiro com isso. Beleza, Mauro Cid. Daniel Vorcaro fechou delação premiada. O que vai acontecer com a economia? Depende. Essa delação premiada ela pode levar para muitos caminhos. Ela pode levar para o caminho de apenas políticos do baixo clero impactados. Se a gente tiver uma delação premiada em que Ciro... melhor não ficar citando nome, né? Melhor não ficar citando nomes. Mas eu não quero me comprometer judicialmente. Eu já fiz um vídeo citando todo mundo que tem alguma relação. Veja esse outro vídeo, porque ali eu faço todos os disclaimers necessários, todas as ressalvas necessárias para não ter processo. Então quero evitá-lo nesse vídeo aqui, tá bom? Mas vamos lá. Se forem somente políticos bem articulados, deputados, senadores, apenas gente que não é do executivo, gente do legislativo, a depender do volume de pessoas, eu acho que não acontece nada com a economia. Absolutamente nada. Se essa delação implicar presidente ou ex-presidente que tem filho candidato à presidência, aí, meu amigo, aí o bagulho pode pegar. Por quê? Reflete comigo. Imagina que tem uma prova de que ou o presidente ou um ex-presidente participavam de um esquema robusto de corrupção com o dono do Banco Master. Essa prova é jogada no ventilador à véspera das eleições. Porque se há isso, vai ser usado isso. A chance da pessoa impactada não se eleger é muito grande. E aí vem o papo econômico. O mercado tinha precificado e queria Tarcísio de Freitas candidato da direita. O mercado não ganhou o que queria. O mercado passou a aceitar melhor agora Flávio Bolsonaro. A verdade é que o mercado precifica como temerosa uma reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, uma delação premiada que implique, eu vou ser direto, os bolsonaros, por exemplo, tá, gente? Não tenho prova nenhuma disso, aqui é hipotético. Uma delação premiada que implique os bolsonaros, bota Lula na liderança. Uma delação premiada que implique Lula, bota Flávio Bolsonaro na liderança. Eu acho que se a delação premiada atingir os presidenciáveis, a gente pode ter impacto econômico. Mas eu também não acho que é um impacto que vai balançar. Eu acho que sim, vai ter uma volatilidade grande no primeiro momento, pode ter uma volatilidade grande no primeiro momento, mas algo que em 1, 2 dias se resolve. Porque aquela coisa que eu falo, né? O mercado não gosta do Lula, mas a grande pergunta é: o Brasil tem melhorado economicamente? Não dá para falar que não. O governo tem 1 milhão de problemas, mas economicamente o Brasil tem melhorado. Só olhar os índices, gente. Só olhar os índices. Inflação, crescimento, desemprego, fome. Olha os índices. O Brasil tem melhorado. Essa é a verdade. Então, por mais que tenha uma certa histeria do mercado no primeiro momento, isso é uma amalgama. Agora, se Flávio Bolsonaro é beneficiado por uma delação, ou seja, se Lula é prejudicado por uma delação, eu acho que a tendência, sinceramente, eu acho que a tendência é de alta na bolsa e de uma maior permanência nessa alta. Eu acho que se o Lula é prejudicado, a bolsa cai, mas logo se recupera. Se Flávio é beneficiado, sobe, demora um pouco mais para se recuperar. Lembrando, gente, que essa é uma análise fundamentalista. Eu não sou analista NPIT. Eu não estou dizendo para você como você pode investir o seu dinheiro. Eu estou trazendo uma notícia e está traçando uma análise do que deve acontecer a partir daí. Agora, se uma delação premiada de Daniel Vorcaro atinge o Supremo Tribunal Federal, aí, meu amigo, aí eu acho que é questão de crise braba, tá? Os ministros vão se fechar, inclusive contra André Mendonça. Os bolsonaristas vão aproveitar para fazer mais uma onda de ataques ao Supremo. Aí é papo de crise democrática.
E aí, meu amigo, tudo ou nada também pode acontecer, caso atinja muito fortemente o Supremo Tribunal Federal. Talvez consiga o impeachment, que é o que tanto sonho. Então, vamos ficar de olho nessa história de uma possível delação premiada de Daniel Vercaro, porque se isso acontecer, vamos ter muito barulho, no mínimo muita fofoca engraçada, isso eu posso garantir. E coisas preocupantes envolvendo grandes políticos. Vai balançar a república? Provavelmente sim. E seu dinheiro pode ser impactado por isso. Muito obrigado por acompanhar o programa de hoje. Eu sou o Eric Mota, esse é o programa Seu Dinheiro com Isso. Não esqueçam, segunda-feira, 8 horas da noite, eu e Alexandre Ragosino estaremos ao vivo aqui no canal do YouTube da TV Veros com o programa Análise Semanal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Até semana que vem. Não esquece de deixar seu comentário.